Muitos estão falando que essa é a rodada mais difícil do Cartola, mas para mim é a rodada com a melhor oportunidade de você se diferenciar e tirar ponto. Nesse vídeo aqui, eu vou te passar as dicas para você conseguir fazer isso e imitar na rodada 14 do Cartola FC 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo, analista de dados e apaixonado por futebol. Aqui no canal eu sempre encontro muito conteúdo sobre o Cartola, sobre o Cartola Express e futebol de modo geral, né? Então, vem fazer parte da nossa família. Se curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, né? Ativa o sininho também para não perder as próximas notificações. Aqui no canal a gente é sempre focado na análise de dados, aquela análise bem detalhada para vocês conseguirem imitar de verdade, sabe? Sem achismo. E bom, quem não conhece o canal ainda, não deixa o like agora, eu sempre começo falando isso. Espera para ver se você curte conteúdo de verdade, para depois você deixar o like. Quem é da casa sabe que é aquele conteúdo de qualidade que a gente traz aqui, aí já pode deixar o like aí pra gente, para não esquecer, né? Então vamos lá. Esse foco dessa rodada aqui, rodada 14 do Cartola, né? A gente vai fazer aquela análise dos melhores SGs, passar as dicas por posição, com bastante detalhe para vocês. Enfim, como eu falei, eu acho que a gente tem várias opções para se diferenciar aí na rodada, porque tá uma rodada com vários confrontos equilibrados, então vai se destacar quem conseguir estudar melhor a rodada, entender melhor as oportunidades, né? Então vamos lá. Primeiro, por que o pessoal está falando que essa rodada é tão difícil? Por que eu estou falando que são confrontos muito equilibrados, né? Vou mostrar aqui para vocês. A gente tem, por exemplo, o confronto dos 4 times que estão no G4, né? Palmeiras e Flamengo. A gente tem Grêmio e Botafogo, o líder e vice-líder, né? Palmeiras e Flamengo, terceiro e quarto. A gente tem confronto de times que estão mal, por exemplo, Santos e Goiás, os dois estão mal, né? A gente tem um confronto aqui dos dois lanternas, né? Curitiba e América Mineiro, Cuiabá e Bahia, que também não vive grandes momentos. Então, assim, vários confrontos equilibrados aí na tabela, né? Por isso que o pessoal tá dizendo que é uma rodada difícil. Além disso, por exemplo, a gente não vai ter o Marlon aí, o Hulk, que estão suspensos, né? Alguns jogadores que costumam ser escalados de média básica, e aí o pessoal tá pensando numa rodada bastante difícil. Mas eu vou mostrar que a gente tem bastante oportunidade para conseguir tirar pontos aí na rodada e se diferenciar do resto do pessoal, né? Então vamos lá, eu vou começar mostrando o nosso dossiê aqui, como a gente sempre faz. Esse dossiê eu mando gratuitamente lá no nosso grupo do WhatsApp, vou deixar o link aqui na descrição, tá? E a gente tem vários conteúdos aqui com várias análises de scout, tá? Bom, primeiro falando um pouco dos confrontos, bem rapidinho, quem já fez o vídeo de esboço lá, a gente falou mais sobre isso, né? Então assim, a gente tem o retrospecto do time nos últimos 5 jogos, aí a gente pega o retrospecto do time como mandante, como visitante, e depois faz a análise de XG, né, que é o Expected Goals, que acho que é uma análise que eu trouxe bem diferenciada, que está batendo bastante, né? Os times que estão criando mais chances, os times que estão mais tendo chance de tomar gol, né? Então, assim, quais são os 5 melhores SGs que eu vejo para a rodada, né? Eu trago nessa tabelinha aqui. Primeiro, eu acho que o primeiro destaque aqui de SG é o time do Bragantino enfrentando o São Paulo. Bragantino que segurou 4 SG nos últimos jogos que ele jogou como mandante, só tomou 2 gols, enfrenta o São Paulo que só fez 2 gols e se deu 2 SGs aí, né? A gente tem, e o São Paulo pode vir reserva, ainda deve vir reserva por causa do jogo da Copa do Brasil aí. Esse é um detalhe importante. Atlético Mineiro também tem um SG legal, né? É um time que tá tomando um pouquinho mais de gols aí, mas tem no XG que eu avalio aqui, é um dos times que menos cede espaço para outro time, né? Então tá tomando gol, mas tá tendo um pouco espaço. Contra o Corinthians, que produz muito pouco, tem uma grande possibilidade de SG. Acho que o Fortaleza, aqui os números são mais confusos, né? O Fortaleza tem uma defesa muito sólida, é a segunda melhor, né? Jogando como mandante. Só perde pro Botafogo. O Atlético Paranaense é um time que faz gols, mas vai estar sem Vitor Roque e muito provavelmente vai vir com o time todo reserva, né? Todo modificado por causa também do confronto da Copa do Brasil contra o Flamengo. Então, Fortaleza é um ótimo SG. Para mim, esses são os 3 melhores. 2 um pouco mais ousados, eu coloco aqui mais para baixo. A gente tem o Cruzeiro e o Fluminense, tá? Os dados indicam mais ou menos ele. O Fluminense é um time que cede pouco espaço para o adversário, apesar de vir tomando gol, tá? E o Cruzeiro que enfrenta o Vasco, que tem muita dificuldade jogando como mandante, tá? Então, para mim, esses são os 5 melhores SGs para a rodada, tá? Bom, falei disso aqui. Como eu falei, aqui eu fiz mais um resumo no vídeo de esboço, lá a gente detalhou mais sobre esses SGs. E aí a gente vai passar aqui para as dicas. Antes disso, só deixa eu mostrar para vocês como é que tá aqui os mais escalados, né? Você vê que tem aqui Juninho Capixaba, tem vários SGs diferentes. Tem jogador do Palmeiras aqui na defesa do Fluminense, que são SGs mais ousados. O Santos também, que é um SG um pouco mais ousado aí. Então, tem uma oportunidade para a gente conseguir tirar ponto aqui. O ataque, eu nunca tinha visto isso. O atacante menos escalado, né, entre os 3 primeiros aqui, é o que está capaz de capitão. Então, bastante dúvida de capitão. Vou falar qual que é o melhor capitão para rodar, na minha opinião, tá? Então, bastante variações aí. Não tem ninguém que tá muito escalado, tá? Então,
bastante oportunidade para a gente se diferenciar, tá? Então vamos lá, começar pelo goleiro aqui, né? Opa, deixa eu vender todo o meu time, esse é só um esboço que eu montei aqui, lá no vídeo de terça, né? Vamos começar pelo goleiro e a gente começa olhando aqui o nosso mapinha, né? É o mapa de scouts aqui que a gente faz. Então a gente vê alguns times que estão se destacando, é o mapa de cedidos versus conquistado. Quanto mais para cima o time tá, quer dizer que o adversário cede mais pontos, quanto mais para a direita, o time conquista mais pontos. Então a gente quer um time que seja para a direita e para cima, né? E se destaca aqui o Cruzeiro, o Vasco é o time que mais cede pontos para goleiro, o Bragantino, o Atlético Paranaense aqui, mas aqui não dá para a gente pensar nisso, porque como eu falei, deve vir um time todo modificado, né? E a gente tem alguns outros goleiros aqui, o Cuiabá, interessante, enfim. E aí, o que eu gosto de fazer? Olhar esse FD Gol. O que é FD Gol? É quantas finalizações o time demora até fazer um gol, pelo menos, né? Então, por exemplo, o Bahia demora 10 finalizações até fazer um gol, tá? Finaliza muito, não tá conseguindo ser produtivo, então tem cedido bastante. E a gente destaca o Walter do Cuiabá aqui, o próprio Rafael Cabral aparecendo de novo, o Curitiba tem finalizado, mas daí é mais difícil apostar num goleiro do América Mineiro, né? A pior defesa do campeonato. A gente tem o Corinthians aparecendo, então o Everton a gente vai falar, e até o São Paulo aqui aparecendo um pouquinho, tá? E para finalizar e a gente mostrar quais são os melhores goleiros para a rodada, né? E eu vou falar qual que eu acho que é o melhor e qual que é o melhor para se diferenciar também. Eu trouxe uma estatística nova, que nem eu tô falando para vocês, né? Eu tenho trazido muito esse site que chama Football Reference, que eu estou fazendo um curso de futebol, e lá eles trazem bastante uma base de dados pública, né? Então a gente consegue fazer bastante coisa aqui. Os goleiros que estão com maior porcentagem de conseguir SG são Lucas Perry, claro, voando. A gente tem o John, mas um jogo difícil contra o Fluminense. E aí está aqui o Cleiton, do Bragantino, e o João Ricardo, do Fortaleza. 2 times que pegam adversários reservas, tá? Então vamos ficar de olho nesses times. E a gente tem o percentual de goleiros que mais fazem defesa. E eu quero destacar aqui o Rafael Cabral. 80% dos chutes que vão no gol ele defende, tá? Então, o goleiro que tá muito bem. E aí, vamos passar aqui para os nomes que eu acho interessante. Vamos lá. De goleiro, primeiro, acho que o João Paulo é um cara ok para rodada, tá? O time do Goiás não tá finalizando muito. Inclusive, se a gente olhar aqui no Cartola FC Brasil, eu sei que ele é o goleiro mais escalado e por isso que eu vou mostrar até que acho que a gente tem oportunidade de se diferenciar na rodada, tá? Deixa eu colocar nos prováveis aqui, porque senão fica muita variação, né? Então, assim, por exemplo, o João Paulo, se a gente olhar as estatísticas dele, nos últimos 3 jogos ele fez -2, 0 e 1, e o Goiás aqui, ó, 0 defesas pro Cleiton, 0 defesas pro Léo Jardim, 3 defesas pro Rafael. Então, tem cedido pouquíssimas defesas do time do Goiás. Então, é um goleiro muito difícil, tá? E nem tá nas prioridades de SG. O Rafael Cabral eu já gosto muito. Tirando o último jogo do Cuiabá, né, que o time do Vasco não cedeu tanta finalização assim pro Walter, no outro foram um mar de finalização, Marcos Felipe, o próprio João Paulo fazendo muitas defesas, e o Rafael Cabral tem esse retrospecto. Então, Rafael Cabral é muito interessante pela rodada. O ruim é que ele precisa de bastante para valorizar, tá? Mas acho que é interessante. E aí, descendo mais, a gente vem para alguns goleiros de SG, né? João Ricardo é um nome interessante. Como eu falei, tem o potencial de SG. Acho que não vale muito a pena a gente olhar o quanto o Atlético Paranaense está cedendo de finalização, porque deve ser um time totalmente diferente, tá? Então isso varia muito. Mas como eu falei, melhor defesa do comandante, a segunda melhor, né? Só atrás do Botafogo, então muito interessante o João Ricardo. A gente tem aqui o Cleiton do Bragantino como um nome interessante e o Everson do Atlético Mineiro, né? O problema aqui é que também são times que a gente não tem muita informação se o outro time finaliza muito. O Corinthians, na verdade, nem é um time que finaliza tanto, então são mais para SG mesmo, tá? E aí, mais ousado, a gente teria talvez um Walter. E assim, Matheus Cunha e o Perry, o Palmeiras e o Grêmio são os times que mais finalizam. Só que eles têm feito gol. Então, assim, você vai colocar um Lucas Perry ou um Matheus Cunha, eles devem ter ali 4, 5 defesas. São os goleiros aí com melhor média de defesa feitas quando finalizam, né? Então tem potencial de fazer muita defesa, mas o SG é bem ousado, tá? Os 2 jogos aí dos times do G4 tendem a ser jogos de gol, tá? Então, assim, resumindo, para mim, eu gosto muito do Rafael Cabral aqui e do João Ricardo do Fortaleza. Como eu acho que eu priorizo um pouco na questão do goleiro, essa questão da valorização, né, para não perder muitas cartoletas, eu vou com o João Ricardo, tá? Mas no nosso esboço a gente até tinha ido com o Rafael Cabral. Quem quiser ir mais para ousadia aí, né, como eu falei, a gente tem a oportunidade de tirar pontos, acho que o Rafael Cabral é um nome muito interessante para a rodada, tá? Então, por enquanto vamos com o João Ricardo, mas acho que o Rafael Cabral é um nome legal. Pensando no SG, a gente tem aí o Cleiton, o João Ricardo e o Everton também, e mais ousados Matheus Cunha e Lucas Perry, tá? Vamos agora para nossa lateral aqui. E para nossa lateral, como é que a gente faz a análise basicamente? Eu já comentei algumas vezes com vocês. Eu vou aqui no site do Footstats
eles têm perda de posse de bola, tá? Inclusive na live que a gente faz, então nossa live vai ser 2h30 amanhã, tá? No sábado, live às 2h30, tinha esquecido de comentar aqui. A gente analisa os que vocês quiserem, pode mandar dúvida também aqui nos comentários, pode deixar as dúvidas de vocês, e a gente vai olhando. Então a gente olha perda de posse de bola e cruza com o site do Joga 10 News, né? Joga 10 News que traz as escalações, eles são até mais preditivos, acertam mais a previsão deles do que o próprio Cartola, tá? Então tem que ficar de olho, e eu vou cruzando. Por exemplo, só para exemplificar aqui, o Gabriel Peck é um cara que perde muita posse de bola. O Marlon seria o melhor lateral para a rodada disparada, acho que seria até uma possibilidade de capitão. Infelizmente ele está suspenso, senão ele seria um ótimo nome para a rodada, tá? Então, por exemplo, o Kaique aqui, que a gente não conhece, é um cara que custa 3 cartoletas, até quem tiver 100 cartoleta pode ser uma aposta mais rodada, tem muito potencial. Eu vou fazendo isso para cada cruzamento aí bem detalhadamente, tá? Para não tomar muito tempo de vocês, para a gente fazer uma análise mais condensada, mas só para vocês entenderem como é que funciona essa análise, eu separei alguns nomes que eu vou olhar ali no Cartola FC Brasil, que tem bastante potencial para a rodada, tá? Então, deixa eu voltar aqui no Cartola FC Brasil e vou filtrar alguns nomes para vocês, tá? Então, a gente vai olhar o Juninho Capixaba, do Bragantino, o Bruno Pacheco, do Fortaleza, o Ayrton Lucas, do Flamengo, o Piquerez, do Palmeiras, o Sander, do Goiás, o Matheus Alexandre, do Cuiabá, e faltava um nome aqui que eu tinha selecionado mais, deixa eu ver quem que era. E o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, que ele tá bem aqui para baixo, tá? Então vamos lá. Vou começar falando do Juninho Capixaba. Juninho Capixaba, que na temporada passada foi o melhor lateral do campeonato, né, em 2022. Se a gente olhar, que eu falei, o São Paulo é um time que está cedendo bastante ponto pro lateral, se a gente olhar aqui, né? Por exemplo, o Marlon 9.4, Reinaldo 7.8, Matheus Bidu 3.8 sem SG e sem participação em gol, Bruno Pacheco 6.3, Natanael 10.3, então várias pontuações. Eu acho que aqui esse mapa de cedimento pode ser um pouco prejudicado, porque o São Paulo pode vir modificado, aí depende muito de quem cai por ali, mas independente de quem seja, o Juninho Capixaba é um cara muito bom para Cartola, desarmador, e tem feito uma média muito boa em casa, tem um potencial de SG, então, primeiro nome que vai estar no meu time aqui dos laterais, com certeza é o Juninho Capixaba, tá? Aí vamos tirar ele aqui para passar pro próximo. O próximo que a gente vai comentar aqui, que eu vou pular, é pro Piquerez, tá? Por quê? Que eu quero mostrar. Um dos caras que mais perde posse de bola aqui é o Wesley, do Flamengo, né? Então, a gente vê que ele tem uma perda de posse de bola muito alta. Quem que ele cai ali do lado? O Piquerez. Vamos ver se tem essa recorrência realmente para laterais esquerdos que enfrentam o Flamengo, né? E a gente olha aqui. Gabriel Inocêncio, 3 desarmes. Juninho Capixaba, 5 desarmes. Lucas Piton, 3 desarmes, e ele nem é um cara tão desarmador assim. Rian, 7.4 com assistência e desarme. Pedrinho, 3 desarmes. Então, tem essa recorrência. O Wesley perde muita posse de bola, tá? E ali ainda tem o Vitor Hugo, que perde posse de bola também. Então, o Piquerez é um nome muito legal para rodada, para quem tá pensando em desarmes, tá? Acho que o SG é bem mais ousado, mas o Piquerez junta aí o potencial ofensivo, né? Um cara que já tem 3 assistências em 8 jogos, com potencial de desarmes é interessante, tá? E do outro lado, você acha que o Ayrton Lucas, que enfrenta o Palmeiras, também é um cara com potencial? Acho que sim, pessoal. E aí a gente vê aqui no Footstats que outro cara que perde muita posse de bola é o Arthur do Palmeiras, né? A gente viu o Acevedo imitando ali, enfrentando o Arthur. Alguns jogadores, desde o tempo do Bragantino, é um cara que perde muita posse de bola. O Ayrton Lucas também é esse cara que, assim como o Piquerez, é um cara com bastante potencial ofensivo, já tem 3 gols e uma assistência, né? Então, é um cara que junta ali potencial de desarme e potencial ofensivo. O SG já acho mais ousado, tá? Então, Juninho Capixaba, Piquerez e Ayrton Lucas. O próximo cara que eu vou citar de desarmes aqui é o Sander, do Goiás, tá? Acho que é um nome muito interessante para a rodada. Quem vai cair ali do lado dele, segundo o Joga 10 News aqui, né? É o Lucas Braga. A gente até tinha comentado na última live, né, do Lucas Braga, que ele é um cara que perde muita posse de bola, né? E aí a gente vê o time do Santos, um time que ataca bastante, o Lucas Braga perdendo muita posse de bola. O Sander é um cara desarmador bastante, 31 desarmes em 13 jogos, né? Um cara bem regular, eu estava com ele na última rodada, fez 6.7 de média básica, um nome bem legal, tá? E pra gente fechar aqui nossas indicações, tem o Bruno Pacheco, os dados de desarmes não são bons para ele, tá? Mas como eu falei, enfrentando o Atlético Paranaense, a gente precisa ver como é que vai vir montado esse time do Atlético Paranaense, então Bruno Pacheco é um cara interessante, jogando em casa, bastante ofensivo também, e tem o potencial de SG. Eu só não sei se eu dobraria ali, porque eu já tô com o João Ricardo, e aí eu gosto de escalar. Tem o Matheus Alexandre também, que tem um potencial para a rodada, mas ele é um cara que na última rodada, por exemplo, não desarmou. Eu gosto muito do Guilherme Arana, tá, do Atlético Mineiro. É um cara bem interessante. Ele não desarmou na última rodada, o pessoal vai ficar pé atrás com ele, né? Mas ele enfrenta o Guilherme Biro ou o Adson, qualquer um dos dois que joga ali. Perde muita posse de bola, e o Guilherme Arana é um cara super ofensivo. Então,
tem o potencial de SG, como eu falei, né? Tem o potencial de desarme que tem no Beal ou Watson, e tem o potencial da participação ofensiva. Como eu falei, eu acho que o mais seguro, por exemplo, para vocês, seria, por exemplo, escalar lá no gol o Rafael Cabral e aqui colocar o Bruno Pacheco. Eu quero montar um time para me diferenciar. E eu vou colocar o Guilherme Arana, tá? Vai ser um cara que o pessoal vai ficar meio pé atrás, tá precisando de pouquinho para valorizar, né? O pessoal vai falar, não desarmou, mas essa rodada tem bastante potencial. Então, vamos com Juninho Capixaba e Arana, tá? Vamos para os nossos zagueiros aqui, né? E eu quero começar falando de um cara muito interessante para vocês, que é o Maurício Lemos, tá? A gente vai dar uma olhadinha no número do Maurício Lemos aqui, vamos de novo para o Cartola FC Brasil. Se a gente olhar lá no mapa, a gente vai ver que, de zagueiros aqui, o time que mais cede pontuação disparada para zagueiro é o Corinthians, tá? Por isso que o Atlético Mineiro tá tão aqui para cima. A gente vê também o Cruzeiro legal no mapa e o Bragantino. A gente vai focar um pouquinho nesses jogadores aqui, tá? Então, vamos voltar lá para o Cartola FC Brasil. O time do Corinthians é destacadamente um time que é mal na bola aérea ofensiva, né? Toma muito gol de cabeça. E a gente vai ver aqui o Maurício Lemos, tá? Vamos dar uma olhadinha nele? Todos os jogos que o Maurício Lemos jogou em casa, ele conseguiu uma finalização. Uma para fora aqui contra o América Mineiro, e ainda 5 desarmes. Contra o Bragantino, 2 finalizações defendidas. Contra o Atlético Paranaense, 1 finalização defendida. E contra o Vasco, 1 gol e 1 finalização defendida. E alguns jogos ele tem desarmado bem aí também, tá? Enfrenta o Corinthians, que, como eu falei para vocês, o mapa ali não mente, é um time que sai de muito ponto para zagueiro, tomando gol de cabeça doidado. Então, um cara que eu vou ter no meu time aqui é Maurício Lemos, tá? Muito bom para rodada. Outro time que vocês viram brilhando ali no mapinha é o time do o Bragantino, né? E a gente vai dar uma olhadinha aqui no Eduardo Santos, né? Eduardo Santos do Bragantino. As últimas 3 rodadas dele foi muito boa em casa, 9.4, 13 com gol, 7.6. Então também um cara que tá finalizando muito. Enfrenta um time de São Paulo que tem cedido suas pontuações para zagueiro aqui, ó. 2 zagueiros com desarmes. Aqui o Kahneman fez 7 desarmes, o Bruno Alves 2 desarmes. O Corinthians, o Murilo 2 desarmes, Titi 4 desarmes. Então é um dos times que mais cede desarmes para zagueiro, tá? E o Eduardo Santos com esse potencial da bola aérea, potencial da SG. Minha zaga, por enquanto, vai ser isso. E é o que eu comentei para vocês. Esse time montado aqui é um time para tirar ponto. A gente tem uma dobrada do Atlético Mineiro, uma dobrada do Bragantino e um goleiro do João Ricardo que é um pouco diferente. Esses times são os 3 com maior potencial de SG. Se você escalar esse, muito provável que daqui venha 2 SGs, ou até os 3. Acho que os 3 é difícil, mas 2 pelo menos. Então você consegue bastante potencial de SG. E muitos scouts que a gente tem aí, bola aérea ofensiva também. Então um time bem focado em tirar pontos, bem legal para você escalar, tá? Vamos passar algumas outras dicas. Eu gosto muito do Titi, tá? Aqui no nosso dossiê, a gente vê que além do mapa, é importante olhar o mapa de scout, né? O time do Atlético Paranaense tem tomado muita finalização de zagueiro, tá? Então o Titi tem o seu potencial, é um cara com potencial de SG, né? Porque o Atlético Paranaense veio meio mexido, então, para mim, esses seriam os 3 melhores, tá? O resto dos zagueiros é bastante aposta. A gente teria, por exemplo, um Joaquim ou um Messias, tá? Eu prefiro até o Messias, acho que tá mais regular do que o Joaquim. A gente tem um Cuesta, o time do Grêmio é um time que cede muitos designs para zagueiros, mas acho que o SG é mais difícil. Do outro lado, a gente tem o Kahneman, que é o zagueiro que mais desarma. A gente tem um confronto aqui entre Gustavo Gomes e o Léo Pereira. A gente tem o Nino também. Nino meio céu e inferno, né? Foram 3 pontuações acima de 5 pontos, com muita finalização, e 3 pontuações negativas. Até uma brincadeira que eu tava fazendo aqui. Pode escalar o Nino nessa rodada, porque assim, eu escalei, ele negativou. Eu não escalei, ele imitou. Eu não vou escalar ele nessa, então provavelmente ele vai imitar aí, né? Mas enfim, claro que isso não tem nada a ver, mas acho que é interessante, tá? Mas por enquanto eu vou assim. E como eu falei, Maurício Lemos, Eduardo Santos e Titi são os 3 com maior potencial. Eu acho que correndo por fora a gente tem um Messias aí, pode ser interessante. Um Gustavo Gomes também pelo potencial dele de bola aérea ofensiva, tá? Mas eu ficaria por aí. Vamos pro nosso meio de campo, meio ataque, eu sei onde vocês gostam aí de ver, né? E aí, o pessoal que tá acompanhando o vídeo até agora é porque gostou, né? Eu sempre falo, estatisticamente é difícil que alguém fique tanto tempo no vídeo. Se você tá gostando mesmo do vídeo, deixa aquele like para impulsionar o vídeo para mais gente, né? Ajuda demais aqui. Então, pro nosso meio de campo, e a gente vai dar uma olhadinha no mapa, né, do confronto aqui de meias. Então a gente vê brilhando aqui, opa, esse é o mapa de lateral. No meio, o Cruzeiro, é o Vasco, é o time que mais cede, né? O Fluminense a gente vê aparecendo legal, o Palmeiras também, e a gente vê Grêmio e Cuiabá aqui, né? E aí se a gente olha aqui o mapa de cedimento, a gente vê o Vasco, é o time que mais toma gols de meio de campo, né? Cede participações em gol. A gente vê o Santos cedendo bastante, e é um destaque interessante, para recorrência. O que é recorrência? Quantas vezes, pelo menos um meia passou de 5 pontos. Então, todos os jogos do Flamengo fora de casa, um meia passou de 5 pontos. E tudo com participação em gol.
Goiás a mesma coisa, o Botafogo a mesma coisa, e acho que é isso, né? E o América Mineiro também, tá? Então vamos lá, vamos para a plataforma do Cartola FC Brasil, para a gente ver quais são os jogadores que realmente têm potencial na rodada, tá? Então vamos filtrar aqui meio de campo, né? Para a gente dar uma olhadinha. E aí, primeiros nomes que eu vou destacar aqui, Rafael Veiga do Palmeiras. Vou fazer uma análise bem detalhada, porque o pessoal está bastante em dúvida entre Cristaldo, Vidia Sante e Bitelo. Vou comentar do Lima, Lucas Evangelista, e eu comentei do Lima, né? A do Lima eu já selecionei. E eu acho que eu vou fazer uma análise aqui, que é interessante para vocês se diferenciarem também, um time para diferenciar, que é o Marcelino Moreno do Atlético Paranaense, do Curitiba, desculpa. Vamos dar uma olhadinha nele aqui, tá? Então vamos começar. Eu falei que eu prometi uma análise para vocês se diferenciar. Eu vou falar. Quem que você escolhe? Cristaldo, Bitelo ou Vidia Sante? A gente viu ali no mapa, no mapa de confrontos, que o time do Botafogo, todo jogo está cedendo mais de 5 pontos para um meia. Pô, mas o Botafogo quase não toma gol, como é que está cedendo tanto ponto para meia? Desarme, pessoal. Olha o último jogo. Zé Rafael, 5.1 com 4 desarmes, tá? Contra o Cuiabá, Ranieri, 6.3 desarmes. Fernando Sobral, 7.3 desarmes. Denilson, 8.3 e 4 desarmes. O time do Atlético Paranaense, 7.8, aqui teve um gol do Lex Santana, mas o Hugo Moura fez 4 desarmes, 6.1. O time do Goiás, Diego, 6.6 com 3 desarmes. Então, assim, recorrentemente, um meia tem feito muitos desarmes. Aí, quem que você acha? O Cristaldo tem 19 desarmes em 12 jogos. Eu acho que não é muito o perfil do jogo dele. Ele é um cara muito ofensivo. Eu acho que o jogo entre Grêmio e Botafogo é um jogo para gols, então ele vale, mas eu acho que quem combina esse potencial ofensivo e um cara de média baixa, o Vidia Sante é um cara interessante para a rodada, tá? 24 desarmes em 10 jogos, é o maior desarmador desses, tá? E ele tá com uma regularidade muito boa nos últimos 4 jogos. Em todo, o Vidia Sante passou de 10 pontos, então para quem quer se diferenciar, o Vidia Sante é muito legal, mas pensando na regularidade de ser um jogo de gols e de ter esse cara que gera média básica, falta sofrida, desarme, Bitelo é um cara muito bom, tá? É o meia que mais sofreu falta, o Botafogo é o time que mais cometeu falta, então o Bitelo é um cara muito interessante. Para mim, a escadinha seria Bitelo, Vidia Sante e Cristaldo, tá? Nessa rodada. Eu, para querer, já tô usando bastante no resto, vou com o Bitelo, mas acho que o Vidia Sante é um nome interessante para vocês escalarem, tá? Bom, aí eu comentei que o Flamengo tem cedido todo jogo ponto para atacante. E eu vou mostrar para vocês que é verdade. Aqui, ó. Rodrigo Fernandes, gol. Lucas Evangelista, assistência. Matheus Fernandes, assistência. Jair, gol. Tassiano, assistência, 12.8. E o Eric, 11.7. Então, assim, o Veiga é um cara legal para vocês escalarem na rodada, tá? Tem essa recorrência. O Veiga faz tempo que não vai bem, então ele tá vivendo um momento meio conturbado. Por exemplo, vocês veem aqui, ó, desde a sexta rodada que o Veiga não passa de 2 pontos, tá? Então, assim, não vive uma fase legal, mas tem esse potencial enfrentando o Flamengo, tá? Eu tô ainda em dúvida se eu vou escalar ele ou não, tá? Mas a gente já comenta daqui a pouco. Eu acho que é um nome interessante, tem potencial, mas a fase dele tá meio ruim. Eu comentei no esboço que ele é meio carrasco do Flamengo, né? Todo jogo que ele enfrenta o Flamengo, ele tem ido bem, tá? Um nome que os dados não indicam muito, assim, de cedimento é o Lucas Evangelista. O São Paulo não tem cedido muito ponto para meia, mas a gente tem a seguinte questão. O São Paulo deve vir todo reserva. O Bragantino é um dos times que mais cria chance jogando em casa. Massacrou o Flamengo, massacrou o Goiás, meteu 7-1 na Sul-Americana. O Lucas Evangelista está com uma regularidade muito boa. Ele tem o potencial de assistência, é o corredor de bola parada, 4 assistências. E é um cara que tem média básica também, né? No último jogo contra o Corinthians, não fez assistência, fez gol, e mesmo assim 4 pontos, tá? Num jogo enfrentando o São Paulo reserva, para mim o Lucas Evangelista tem que estar no time, tá? Então vamos lá, Lucas Evangelista e Bitelo. E eu, pra fechar, eu falei que a gente tem o Veiga, acho que é um cara interessante. E aí eu tô pensando em 2 caras mais ousados aqui para você se diferenciar, tá? Que são o Lima do Fluminense. O mapa mostrou, e aí assim, ó, Juninho, 11.3 contra o Inter. Aqui contra o Curitiba foi o único jogo que nenhum meia foi tão bem assim. Mas assim, o Bruno Gomes fez 4.9. Contra o Santos, Lucas Lima, 11.1. Contra o Grêmio, Vidia Sante, 10.6 e Bitelo, 10. E contra o Galo, Zarate, 11.1, tá? Então, tem essa recorrência. Em 80% dos jogos, um meia passou de 10 pontos. O Lima é um cara muito regular, então é um cara interessante. Eu tô indo entre ele e esse Marcelino Moreno, tá? Eu dei uma olhadinha nesse cara aqui, nesse Football Reference. Ele tem jogado poucos jogos. Todas as vezes que ele jogou mais de 45 minutos, ele passou de 3 pontos no Cartola. E é um dos caras com maior percentual de acerto de finalização no gol. São 6 finalizações defendidas já em 9 jogos, tá? Então, é um cara bastante ofensivo. Vem de 2 rodadas muito boas, passando de 10 pontos.
como eu disse, o jogo do América Mineiro aí é um time que toma muita participação em gol, né? Então, Marcelino Moreno é um cara bem interessante para vocês pensarem para se diferenciar, tá? Então, assim, voltando ali pro Cartola pra gente finalizar, eu acho que, assim, um meia do Grêmio, eu gosto mais do Bitelo, mas acho que o Vidia Sante é um cara interessante, e o Lucas Evangelista tem que estar no time. Para você fechar o seu meio de campo, acho que o Veiga é o mais escalado, tá? E é um cara que tem potencial, é que ele vive uma fase meio conturbada. E eu gosto muito do Lima e desse Marcelino Moreno. Acho que a gente tem alguns outros nomes interessantes, por exemplo, o Fernando Sobral, como eu comentei, acho que é um nome interessante. A Arrascaeta, sempre um cara muito decisivo, tá? O próprio Fernando Sobral é um cara interessante para rodada, mas eu ficaria por aí, tá? Para mim é isso que eu falei. Tem que ter o Lucas Evangelista, um meia do Grêmio, eu falei como é que tá a minha escadinha, e aí acho que mais seguro é o Veiga, e mais ousado o Marcelino Moreno. Por enquanto, como eu usei ali na minha... né? Então vamos agora para o nosso atacante aí, né? Comentar no nosso ataque, tá? Vamos lá primeiro mostrar o nosso dossiê aí, né? Como é que a gente está no nosso dossiê? Quem são os times que mais cedem ponto? Bom, a gente não tem um cara unânime, assim, igual a gente teve na última rodada. Nas últimas 3 rodadas, né? O mapa colocou aqui bem para a direita e bem para cima. 2 vezes o Grêmio, a gente colocou o Soares e ele imitou. Uma vez o Atlético Mineiro, colocamos o Hulk de capitão e ele imitou. Nessa rodada não tem muito isso. Tem times muito pro alto, que os adversários estão cedendo, e tem times muito para a direita, porque está conquistando bastante ponto, tá? Então, assim, o time que está mais para a direita e mais para cima é o Atlético Mineiro. Aí a gente vai dar uma olhadinha no Paulinho, né? Vamos dar uma olhadinha no Paulinho pelo cedimento do Corinthians, tá? Vamos olhar mesmo aqui no próprio dossiê, para a gente não ter que olhar ali no cartão FC Brasil. O Corinthians, 5 participações em gol, 100%, ou seja, todo jogo um meia está passando de 5 pontos. Mas o que me agrada muito de escalar o Paulinho é, voltando aqui no Football Reference, né? Eu fiz isso, é um mapa, um site meio complicado aí de olhar, mas eu gosto de trazer muito uma estatística que é o Non-Expected Goals, que é quando a chance do cara cria, né? Assim, qual é a qualidade ofensiva que o cara tá jogando. E o Paulinho é o segundo, ele só tá atrás do Vitor Roque. Vocês sabem por quê, né? Vitor Roque, jogador que deve pro Barcelona, tá jogando muita bola. Infelizmente ele tá suspenso nessa rodada. Então, dos jogadores que estão prováveis, o que gera mais chance de gol é o Paulinho, tá? Então, por isso, pelo cedimento do Corinthians, pelo mapinha ali, meu primeiro atacante vai ser o Paulinho do Galo, né? O Hulk não vai jogar, então ele vai assumir o protagonismo. No último jogo que o Hulk não jogou, o Paulinho jogou muita bola, né? Fez 12,8 contra o Bragantino, então é o primeiro cara do meu time, tá? Aí a gente tem 2 caras muito medalhões aqui no nosso ataque, que eu vou mostrar para vocês, que são interessantes, que são o Tiquinho Soares e o Luiz Soares, que tá como dúvida, né? Ele não tá provável. Deixa eu tirar dos prováveis aqui para mostrar para vocês, tá? Então vamos lá. E o Luizito Soares também, tá? Bom, primeiro, em relação ao Tiquinho, a fase dele é inacreditável, tá? O time do Grêmio tomou o gol do Aleph Manga, tomou o gol do Caleri, o Aloysio meteu uma bola na trave, e a gente viu ontem, até fiz um vídeo dos melhores times do Brasil, até um gancho para quem quiser assistir lá, o Grêmio tá com uma defesa muito ruim no campeonato. Tipo, é uma defesa pior que a do Corinthians, cedendo mais chance, né? O expected goals ao contrário, né? Cedido. O Grêmio é um time que cede muito. Então, considerando o artilheiro que a gente tem aí, o Tiquinho Soares, e pelo que o Grêmio vem cedendo de chance, e como eu falei, um jogo de gols, e a fase do Tiquinho Soares inacreditável, muito absurda, né? Eu acho que o Tiquinho Soares é um jogador muito bom para a rodada. Por enquanto, ele vai estar no nosso time sim aqui, tá? Então, Tiquinho Soares. E aí o outro que eu comentei é o Luizito Soares, né? E assim, o Botafogo daí já é um time que não está cedendo muita participação em gol para atacante, né? Uma defesa muito sólida, a melhor defesa do campeonato. Mas olha a fase do Luizito Soares, né? Em casa, o cara tem média de 11,66. Em 5 jogos do 7, ele passou de 13 pontos. Foi um negócio inacreditável. E além disso, se a gente tirasse todos os gols e assistências dele, que foram todos em casa, mesmo assim ele teria uma média básica de quase 5 pontos por finalização. Jogador de nível europeu. E assim, vale bancar o Luizito Soares? Eu até coloquei na capa aí, né, para chamar a atenção do pessoal. Pessoal, o Luizito Soares ele é um cara que se conhece, um cara veterano, que sabe as condições físicas dele. Se ele não tiver condição de ir pro jogo, ele não vai pro jogo, tá? A gente não vai ter muita informação, provavelmente. Vamos ficar acompanhando aí na live, a gente passa mais informação. Mas dificilmente a gente vai ter uma informação final. Mas é o seguinte, se ele não for pro jogo, você consegue colocar o banco. Não é igual o Cano que entrou no final, ou algumas condições assim. Aí a questão é você escalar um bom banco de reserva, tá? Então, eu acho que vale sim bancar o Luiz Soares, tá? Como eu falei, por enquanto no meu time, eu vou bancar o Luizito Soares sim no meu time, não quero saber, vou bancar o Cidadão aqui no meu time.
E aí vamos falar das outras opções que a gente tem. Esses são os mais medalhões aqui, mas acho que a gente tem outros nomes interessantes para escalar no nosso time, tá? Eu vou voltar para o nosso dossiê, o vídeo já está aí com 30 minutos, mas acho que está bem interessante. Os times que mais cedem aqui, ó, claro, o primeiro time que mais cede, América Mineiro, Bahia e Cuiabá cedem muito ponto também, os dois, um que enfrenta o outro. E aí o Palmeiras e o Goiás, o Flamengo e o Goiás cedem muito, tá? Eu vou filtrar aqui pra gente não se estender, mas na live, quem quiser comentar de mais nomes, pode comentar. E eu vou comentar falando do Aleph Manga, tá? Um cara interessante pra rodada. Aleph Manga que tá sempre voando baixo, né? Vou comentar um pouquinho do Eduardo Sacha. E vou comentar do Arthur do Palmeiras. Cadê o Arthurzinho? Para mim, esses são os 3 melhores. Mas, claro, que atacante é sempre uma posição que desperta muito interesse. O pessoal comenta de muitos atacantes. Por exemplo, Bruno Rodrigues. Vasco é um time que toma muito gol. Bruno Rodrigues é um cara muito bom fora de casa. Davidson, o time do Cuiabá cede muito ponto. Everaldo do Bahia, o time do Cuiabá cede muito ponto. Enfim, Gabigol se jogar, enfrentando o Palmeiras, Carrasco do Palmeiras. Atacante é sempre uma posição. O que eu falo aqui para vocês são os que eu vejo com maior potencial segundo as estatísticas e segundo a minha análise, tá? Então, para mim é isso, tá? Aí, eu comentei aqui, né? Primeiro, eu vou comentar do Aleph Manga. O time do América Mineiro é disparado o time que mais toma gol de atacante, né? Aqui, ó. Hulk 10.7, Luiz Soares 17.6, Júnior Santos 10.8, Elinho 18.9, Marcos Leonardo 10.4, Mendonça 20.8. Disparado, assim, não tem ideia. E o Aleph Manga é um cara que já tem 3 gols e 2 assistências em 9 jogos. Eu dei uma olhada no Football Reference, considerando 90 minutos, né? Fazendo a divisão por 90 minutos, porque às vezes ele se machucou, jogou poucos jogos, entrou do banco. Ele tá no top 10 de jogadores que mais tinham chance de gol, aquela estatística do Paulinho. E no ano passado, ele foi top de atacantes, aí top 10 de atacantes de média no campeonato. Fez 9 gols e 5 assistências jogando como mandante no campeonato do ano passado, sendo que 8 gols e 3 assistências foi como mandante, tá? Então, média muito boa em casa de quase 7 pontos. Para mim, é o 4º melhor nome para a rodada, tá? Inclusive, eu tô com uma dúvida que é a seguinte. Se eu escalar aqui um outro meio, por exemplo, o Lima, eu devo mudar alguns desses atacantes para encaixar o Aleph Manga para ser um time mais ousado, tá? Então, essa que tá a minha dúvida aí de como fechar o nosso ataque. Então, acho que o Aleph Manga é um cara muito interessante para a rodada. Eu gosto também do Eduardo Sacha. Os dados não tem muita indicação, mas como eu falei, o São Paulo deve vir reserva. Acho que o Sacha é um nome interessante para a rodada, um cara que já tem 6 gols e 2 assistências, né? Tá vendo um momento muito bom. Finalmente o Arthur, né? O Flamengo tem tomado muitos gols de atacante, né? Mendonça, Mosqueira, Pedro Raul, Biel, o Vitor Roque, enfim, todo jogo tomou gol de atacante, né? E o Arthur é um cara que tá muito bem em casa, então seria a minha terceira opção. Então, assim, eu ficaria com esses 3 que eu escalei aqui, né? Com os mais seguros, Tiquinho, Soares e Paulinho. E mais ousados aí, Arthur, Aleph Manga e Eduardo Sacha, tá? Tem o Marcos Leonardo também, que é um cara interessante. O Mendonça também. Tem muito atacante. Mendonça e Marcos Leonardo são muito interessantes também, pessoal. Bom, eu coloquei tudo lá no nosso dossiê, as estatísticas se vocês quiserem ver, tá? Meu técnico, por enquanto, eu tô indo entre o Vojvoda e o Luiz Felipe Scolari. Por enquanto eu vou com o Felipão, tá? Pra quem tiver sem cartoleta nenhuma, eu acho que o técnico do Cuiabá é um nome interessante. De capitão, como eu falei, eu acho que o mapa indica ali o Paulinho, né? É o que tá mais indicado, é o cara que tá com mais criação de chance, vai ser um cara que vai centralizar as ações ofensivas do seu time. Então, meu capitão vai ser o Paulinho, mas como eu falei, essa rodada vale muita aposta em tudo quanto é lugar. Vale o Soares, vale o Tiquinho, vale o Eduardo Sacha, vale... essa rodada aqui você pode apostar livremente no capitão, tranquilamente, porque vai estar muito dividido, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Ficou bem longo, mas acho que o pessoal gosta dessa análise bem detalhada, né? Como eu falei, sempre deixa aqui nos comentários quem você acha que está pensando, que eu não comentei. Eu sei que muita gente vai comentar do Cano, eu vou falar mais dele na live, tá? Não acho que tem um potencial tão grande assim para a rodada. Mas enfim, é isso, espero que vocês tenham curtido. Deixa aquele like se você gostou do nosso vídeo aqui. Quem é novo, se inscreve no canal. Até a próxima. Falou!